mais uma entrevista. Olá, pessoas. Desejo que vocês estejam todos muito bem. Como é que vocês estão nesse domingão maravilhoso? Hoje, mais uma entrevista com o querido Gustavo, diretamente de Poa, Porto Alegre. Olha, ele já tá aqui. Deixa eu dar um tchau pra ele, chamar ele já já. Vamos guardar um pouquinho pra galera entrar. Chegando. Trazei um minuto, né, Gustavo? Meu Deus, eu atrasei. Eita, bateu minha porta aqui. Vamos lá. Lívia, querida, como é que você tá? Beijoca, boa tarde. Como é que tá, pessoal? Dia 13 de setembro. Eita, minha cabeça cortou de novo. Minha cabeça cortou. Deixa eu ver. É só eu ir pra trás. Um pouquinho. Ajeitar a cabeleira bagunçada. Ainda tá com a cabeça cortada. Trabalhando, né, Lívia? Nós estamos trabalhando bastante. Bem-vindo, Gu, seu lindo! Como é Oi, que tá, Rô. querido? Tudo bem, Rô? Coisa boa ver você de novo. Saudade, saudade, saudade enorme. Também morrendo de saudade de Porto Alegre, das pessoas de Porto Alegre são maravilhosas, de comer um X e tomar uma brejinha E um chimarrão? e o Vai um chimarrão. chimarrão? Eu devia ter pego o meu, né? Oh, mas tô falando, o pessoal de Porto Alegre tem a minha canequinha que vocês me deram. Oi, Marta linda! Entrevistei a Marta essa semana também, foi bem bacana. Sim, foi muito bacana. Eu acompanhei também. Acompanhou? Que E vi bom. no gravado depois. Hum? Vi a gravação depois. O meu áudio tá bom pra você? É isso? Aí, Rô? Tá sim. Você tá me ouvindo bem também? Galera, vocês estão ouvindo Perfeito. muito bem? Lívia, Marta. Chegou, né, Marta? Digam aí se vocês estão ouvindo a gente, estão conseguindo ouvir bem, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, né? Eu, com certeza, estou com uma imagem boa. Estou me achando linda hoje. Estou toda do reiki hoje. Sensacional. Gustavo também tá lindo ali, gostosão, com o chimarrão dele lá. Ó, que delícia, gostoso. Chimas gostosão. Muito bem, vamos começar nosso bate-papo. Bate-papo hoje é com outro constelador formado, né? Que também fez o treinamento de constelação, Gustavo. E ele vai falar um pouquinho dele, né, Gu? Fala aí. Aí, então, Rô. Bom, o que que eu posso falar, né? O tema é o que que mudou, né, depois do treinamento em constelação. Isso. Quanto Tudo, tempo né? faz que você fez o seu treinamento? Ah, Suelen, tá... 2 anos. A Nossa, Colega querida, 2 anos, foi em 2018. Foi caraca, em muito 2018. rápido. É que esse ano não conta. Esse ano é um ano meio café com leite, assim, como a gente fala, né? É, mas você tá trabalhando, eu também, né? Conta, mas é que ele voou assim, dá a impressão de que a gente não viveu o ano, né? Todo mundo trancado dentro de casa, dá uma impressão. Mesmo trabalhando, hoje mesmo eu não parei, desde a hora que eu acordei, eu tô gravando vídeo, eu tô formatando, estudando. Então, assim, trabalhar, eu tô trabalhando direto, eu só não tô vendo as pessoas, só digitalmente, né? Aliás, uma das invenções de fazer essas lives, né? Uma das intenções, na verdade, de eu inventar de fazer as lives é justamente matar a saudade dos alunos e continuar falando do assunto, etc. Fala aí, Gu. Então, 2 anos que você terminou o seu treinamento. E como é. Pois E, é, Suelen, já 2 anos, menina. Fala o quê? Parece que estão roubando o tempo da gente. Fala aí, Gustavo. então, 2 anos, né? Mudou toda a minha vida, tudo, né? A maneira de eu me comportar, a maneira de eu falar. Né? Poxa, eu me lembro de quando eu entrei lá no curso, eu era um cara muito tímido, eu era o cara que pegava o potinho de lanchinho e não fazia o coffee break com o pessoal, né, Rô? E Nossa, hoje nem fala. eu, Fala um pouquinho de você antes do treinamento, né? Como é que você estava? Você estava casado, solteiro? Com o que que você trabalhava? Fala um pouquinho de você aí, para o pessoal se contextualizar, né? Como é que foi essa mudança? é, eu
antes do treinamento, eu era advogado, ainda tenho a minha carteirinha da OAB, mas eu não atuo ainda, não atuo mais no direito convencional. Era advogado, casado, continuo casado com a Suzana. E eu procurei a constelação, né, para ver uma questão minha que eu tinha de insatisfação, de depressão. Eu só não estava tomando o remédio porque eu não queria tomar, mas eu estava bem para baixo, insatisfeito com o trabalho, com compulsão alimentar e tudo mais. E eu conheci a constelação, então, num espaço terapêutico aqui em Porto Alegre, e me ajudou muito, né, principalmente com a questão de alimentação, né. Depois da constelação eu perdi peso muito rápido, eu tinha 90 quilos, né, eu sou até baixinho, eu tenho 1,69 m, com 90 quilos eu Quantos estava bem quilos você fortinho. eliminou, Gustavo? 30, 30 quilos, 30 meu quilos Deus, eu eliminei. quase um ser 30 humano. quilos. Pois Uma então, criança pô, você eliminou. Rô, eu tenho fotinhos minhas quando eu era mais fortinho, e até é engraçado, um tempo atrás eu mostrei pro meu pai no celular, ó, pai, quem é esse cara aqui? O pai olhou assim, é o Walter Casagrande, o comentarista de futebol aquele, né, que jogou acho que São Paulo, Corinthians, sei lá. É o Walter Casagrande, o pai sou eu, pai, eu há 4 anos atrás, pai. Não pode, Não, não pode. pode. E eu me apaixonei pela constelação quando eu me coloquei no campo, né, com um facilitador aqui de Porto Alegre, e eu pensei, eu tenho que conhecer isso, né, mais de perto, porque me ajudou tanto, tanto, eu quero entrar mais nesse processo. É um paradigma novo, né, a constelação. E eu fui procurar curso, até foi engraçado, porque eu estava pré-matriculado, eu já tinha pago a pré-matrícula de um curso aqui, de uma facilitadora em Porto Alegre, e o meu pensamento era o seguinte, né, pelo que eu tinha pesquisado, quem é bom nisso, em constelação, não que o pessoal aqui de Porto Alegre não seja bom, são muito bons, mas assim, top do top, o pessoal está em São Paulo, né, que é geralmente o pessoal que fez treinamento direto com o Hellinger, ou fez treinamento com quem fez treinamento com o Hellinger, como que é o seu caso, né, que fez treinamento com a Mimança, que participou de constelação com o Hellinger, né, foi constelada pelo Hellinger. E aí eu vi que você ia vir para Porto Alegre, né? Eu pensei, não, eu vou sair, né? Vou pedir devolução, deixar meu dinheiro lá, sei lá, azar, e vou fazer com quem eu sei que tá mais perto da fonte. E aí eu cheguei lá no treinamento, muito tímido, muito quieto, né? E Nossa, nem eu sempre fale. fui um cara, nossa, eu sempre fui muito tímido. Eu era o cara que, quando pequeno, quando criança, chegava a visita, eu me trancava no quarto. Na faculdade, eu era o cara que fazia a mesma coisa que eu fazia no curso. Na hora do intervalo, eu ia lá, comprava meu lanche lá, né, na cantina da faculdade e ia para um cantinho. Eu lembro que um dia eu te cutuquei, eu falei, senta aqui para comer com a gente. O que que é isso? Por que está separado? Exatamente, E né? já era desafiante para Exatamente. você, porque era você é da turma do Beto, né? Acho que era você e o Do Beto. Beto, era só eu e o Beto de homem. Saudades também, Suelen. Então já era desafiante para vocês, mas o Beto, ele não ficava com a gente lá de boa. Você sumia, ia de canto, aí eu fui lá te arrastar um dia. Eu falei, nada disso, pode vir para cá. Eu sumia, Rô, né? E até por você ter me chamado a atenção quanto a isso, né? Na formação a gente vê toda a parte teórica, mas a gente coloca na prática, né? A gente Sim. é constelado primeiro por você e depois pelos colegas, depois de um certo tempo, os colegas já fazem as constelações uns com os outros, né? E eu dei a sorte de ser constelado por você no primeiro módulo, já foi no domingo, né? Começou a aula na sexta de noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E eu acho que foi um dos primeiros a ser constelado no domingo. E eu lembro que Bem-vinda, Suzana. oi, amor. Que bom. Suzana tem muita culpa no cartório, viu? Porque ela que me apresentou, ela que disse, ó, tem um negócio chamado constelação, tem um cara que faz lá, acho que vai ser bom tu fazer. Que E bacana. então ela também intermediou, né? Agradeço muito ela me acompanha nesse processo todo. E quando eu sentei do teu lado ali, né, para fazer a constelação, perguntou qual é o teu tema. E eu pensei, né, bom, já que você tinha chamado a atenção quanto a essa questão, eu pensei, né?
bom, eu quero colocar na constelação o tema de que eu sou uma pessoa excluída, eu sou um excluído. E eu lembro que tu olhou bem assim pra minha cara, você olhou pra mim, você é excluído. E perguntou pro pessoal, né, alguém exclui o Gustavo aqui? Alguém não gosta do Gustavo aqui? Todo mundo, não, Gustavo é um cara legal, tal, né? E você olhou pra mim e disse, não é você o excluído, você que se exclui. Você que, né, vai pra longe das pessoas. Por que que você faz isso? Assim, o que eu lembro é que parece que quando você perguntou isso, escureceu tudo, é como eu estivesse sozinho numa sala e aquela grande pergunta veio, né? O porquê que eu faço isso? Porque a gente fez a minha constelação, a gente colocou, viu, eu vi a dinâmica sistêmica e depois daquele momento nunca mais nada foi o mesmo. E a Porque resposta ali é, né, identificado com qual excluído eu estou, para estar me excluindo da vida, da companhia das pessoas, dos relacionamentos, né? Vem uma pessoa na minha casa e eu me excluo, eu me tranco, eu me escondo, né? A pergunta é provocativa, mas eu lembro que eu devo ter falado, inclusive, né? Ele está num movimento assim de sumir, ok, né? Eliminou 30 quilos, foi um baita de um desafio, né? Tava recente, não era algo que tinha feito há pouquíssimo tempo, ainda estava num processo de se adequar, né? Mas o seu comportamento era de quem estava identificado com o excluído, né? Porque ao mesmo tempo em que você era um curioso, um ávido por devorar a teoria sistêmica, fazer perguntas inteligentes, questionava, participava, eu via você se escondendo da vida, né? E como quem tem um olhar um pouco mais treinado, né? Agora você já tem também, a gente já percebe, até fisicamente, quem está excluído ou se identificando com o excluído, né? E eu costumo brincar, né, com os alunos e dar o exemplo. Gente, vocês nunca vão ver um excluído aqui num treinamento de constelação. Ele nem vai se sentar aqui. Ele nem vai se permitir vir fazer um trabalho em grupo, porque o trabalho em grupo, o trabalho com a constelação, quem vai sabe que é um trabalho em grupo. Imagina que um excluído vai conseguir, né, vai ter esse movimento de eu vou lá e vou fazer o treinamento e vou constelar e vou aprender, mas não vai, excluído não se coloca dentro de um grupo e que sabe que vai ser exposto dentro do grupo, mas de jeito nenhum. Mas quem se identifica com o excluído fica com esse comportamento, às vezes, que a gente não entende, né? Como é que pode uma pessoa que participa da aula, faz perguntas interessantes, faz apontamentos interessantes, e na hora dos relacionamentos, na hora do social, coffee break, almoço, na hora em que a gente ia brincar, dar risada, sumia, se escondia, se colocava de lado, falei, não combina, não combina. E eu lembro que eu peguei bastante no seu pé, né? Que eu encho o saco foi, dos alunos. foi. E, nossa, isso foi algo que me chamou muita atenção, né, no treinamento. Porque já no início, né, quando você estava falando, um colega expondo alguma coisa, outros colegas tentam, não, mas quer dizer isso, ele quer dizer você. Não, fica quieto, deixa que ele ou que ela vai falar. Isso. Você está tirando a força dessa pessoa. E aquilo me intrigava muito, Rô, aquele seu comportamento, sempre que eu pensei, poxa, olha o tipo de postura, né? Porque do que eu conhecia de ajudas integrativas ou terapias integrativas era aquela coisa muito do abração, abracinho e tal. E era algo Acolhimento. muito diferente. Isso, né? E era algo muito diferente. E isso também mudou muito na minha postura, né? Da minha visão quanto a outras pessoas. Até a questão de visão política, visão de ver o outro ser humano mudou, porque eu comecei a ver que a dignidade é intrínseca a cada um, né? Todo mundo é digno da sua forma, ao seu modo, Sim. e se a gente tenta abafar o outro tentando ser muito bonzinho, a gente está tirando a força dele em vez de dar a oportunidade da pessoa ser forte. Isso mudou muito na minha forma de ver o mundo também. Pati, Beatriz, gente, beijo, beijo, beijo. E isso que você falou, Gu, Thelminha, isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente fala nas outras terapias é aquela coisa mais de abraço, de um acolhimento. Não é que a constelação não acolhe, de jeito nenhum.
ela faz questão de acolher principalmente aquele que está nesse movimento, né, que se coloca como menor, ou que às vezes é tratado, às vezes não é a pessoa que se coloca como menor, mas o outro, né, que se vê como grande, como ajudante, como bonzinho, né? Isso é uma coisa que os alunos se incomodam bastante da postura sistêmica, e eles acham que a postura é minha. Eu tenho uma postura dura, mas eu aplico a postura sistêmica, né? Então, quando alguém está falando lá e tem dificuldade, quando eu questiono, né? Ah, eu acho assim, tá? E por que que você acha assim? O que que você percebe, né? E o aluno tem dificuldade de responder e outro pula na frente como um salvador. O que ele quer dizer, ou o que ela quer dizer é X e cala a boca! Pode parar, sai daí. Deixa a pessoa se posicionar, né? Deixa o outro se colocar, deixa o outro se posicionar dentro do grupo, aparecer, né? Por mais difícil que seja, isso é o acolhimento, de olhar para aquele ser humano e acreditar. Ele pode falar, ela pode se posicionar, ela tem uma opinião e não é o outro que vai traduzir a opinião do outro. Porque como é que pode, né, numa sala com a sua turma, né, tinha 22 ou 18, não lembro se era 18, 22 pessoas. pessoas, né? E alguém achar que um não pode falar, não consegue falar e que tem que ir lá e traduzir. Não se conheciam essas 22 pessoas, acho que tinham poucos que eram conhecidos, né? E como é que você vai adivinhar o que o outro está pensando? Na PNL a gente fala que a gente alucina, né? Ah, o que ele quis dizer foi X, Y, Z. E às vezes a pessoa fala, não, não foi assim. Ah, mas eu entendi assim, total alucinação, né? E a gente acolhe Exatamente. justamente dando voz para aqueles que têm dificuldade. Essa semana eu entrevistei a Karine e o tema dela também foi muito parecido, né? Tirando as devidas proporções, que no caso dela ela sempre foi muito magrinha, muito pequenininha, muito tímida, né? E ela também, eu cutuquei ela muito para ela se posicionar, para ela falar, para ela se colocar, para ela se expor para o grupo. E hoje está aí fazendo um trabalho com a constelação, com a hipnose. Ela fez um vídeo TikTok hoje no status aqui do Instagram que eu achei muito lindinho, né? Meu, nunca imaginaria a Karine fazendo um TikTok com caras e bocas, né? Falando de hipnose, ela montou um TikTok falando de hipnose. Isso é muito bonito a gente ver a transformação. E eu lembro que da sua turma, a transformação que mais me impressionou, né, teve outras também, mas a sua foi assim muito na cara. Era um Gustavo no começo e outro Gustavo no final do No treinamento. final. É verdade. E Tanto como é é, que isso Rô, que, afetou olha. a sua vida Oi, pessoal? Como é que isso afetou a sua vida pessoal? Tirando o profissional, o trabalho, a técnica, né, que você estava aprendendo, como é que isso afetou? total, Rô, total. Porque o meu relacionamento eu consegui ver de uma forma diferente. O meu casamento, Uhum. né? Eu consegui equilibrar algumas questões que estavam desequilibradas no meu Sim. relacionamento, por conta do dar e receber, principalmente, né? Uhum. E, enfim, eu como um cara muito quieto, eu era mais acostumado a receber do que a dar. Era desconfortável para mim, né? Eu ter uma postura ativa, Uhum. até porque creio eu que o excluído, né, ele tem uma dificuldade maior, ou quem está identificado, né, como excluído na verdade, Sim, tem uma sim, dificuldade maior de se posicionar, né? Ele é sim, mais, se, digamos assim, ele tem mais facilidade para se posicionar como coitado, como vítima, como alguém que recebe, como alguém que é dependente. sim. Mas a mudança na minha vida pessoal, assim, que mais marcou e que ela depois deu um efeito dominó em tudo, acredito eu, foi com o meu pai. Nossa, foi. Eu me emociono só de pensar nisso, né? Porque eu realmente excluí a força do masculino por conta de uma questão que eu tinha com ele. Apareceu na constelação, mas não vem agora falar, né? Mas eu excluía isso, né? A força que ele tem. E eu tive muito problema com ele na adolescência, né? Eu tive com ele, não era ele que tinha comigo, agora eu vejo, né? Eu que tinha com ele, Sim. porque eu achava que ele era muito duro comigo. E depois da constelação eu consegui entender o porquê, né? E foi algo natural, né? A gente sabe aquelas frases de solução, aquelas frases de cura, né? De reverência, são posturas internas. Mas, Sim. assim, acho que um ano depois da formação,
eu estava falando com ele e algumas frases saíram assim, né? Poxa, pai, agora eu vejo o teu sacrifício, né? Agora eu entendo quanto que foi difícil para ti e eu sei quanto que tu foi um ótimo pai para mim. Nossa, que E ele lindo. disse, né? E ele se emocionou e disse: que bom, filho, que agora tu vê, porque quando eu olhava para ti, né, eu te dava dura e eu te puxava e eu, né, te exigia. Eu não estava olhando o Gustavo de 13, 14, 15 anos, eu estava olhando para o Gustavo de 30. Né? Como é que o Gustavo de 30 tinha que se comportar? Como é que ia ser a tua vida? Né? Daqui a pouco falta eu, falta a tua mãe, como é que tu vai ter autonomia? Então eu me preocupava mais com isso. Eu, às vezes doía no coração mesmo eu ter que te dar uma reprimenda, eu ter que te falar algumas coisas, mas era o mundo como ele é. E eu entendi, pô, meu pai é um cara que trabalhou desde os 9 anos de idade, né? Imagina para um cara que trabalhou engraxando sapato, vendendo balinha, desde os 9 anos de idade, ver um filho preguiçoso, né? Que tem tudo na mão, mas não quer ir para a vida. Como devia ser doído para ele isso também, né, Rô? Então eu entendi isso. E eu tomei isso. E quando eu tomei essa força que vem dele, né, eu passei a tomar tudo de bom que vem dele. E o meu pai é um cara que ele tem uma empatia muito forte. Ele se importa muito com as pessoas. E eu passei a entender que isso eu também tenho dele, né? Essa empatia, essa força, esse cuidado com os outros é algo que eu herdei dele. Então, como é que eu vou negar a vida que veio também dele, né? Se eu continuasse nessa negação, né? No Sim. sofrimento do reclamar do pai duro, em vez de eu ir para a dor, que era eu chegar para ele e dizer, agora eu vejo a tua dor, deixo ela contigo e tomo a vida, né? Que foi a postura que eu tive que ter e que mudou toda a minha vida, a partir dos ensinamentos que eu tive contigo, né? Que a gente viu no curso, a gente trabalhou isso à exaustão. Se eu tivesse continuado negando isso, eu não sei onde é que eu ia estar agora. Né? Sim. Não sei como é que eu ia estar. Então, na minha vida pessoal, mudou muito a minha relação com ele, mudou com a minha mãe, né? Porque eu também comprava muitas brigas dela com ele, então eu comecei a ver ela como a grande, né? A minha mãe é grande, ela é baixinha, mas ela é gigante, ela é uma mulher forte, também passou por muita coisa. E quando eu passei a ver isso neles, eu tomei a vida de uma forma totalmente diferente. E Sim. hoje, né, eu já não sou mais aquele cara tímido, né? Hoje eu sou um cara que, para ter uma ideia, no final, antes de terminar o curso, eu estava dando palestra para 250 pessoas num evento aqui em Porto Alegre, né? E foi algo incrível. Eu estava num domingo aqui falando com a Suzana em casa e tal, a organizadora do evento me chamou no WhatsApp, eu sou a Alessandra, eu organizo o evento aqui, tal, tal. Pô, conheço, né, um baita evento aqui de terapias integrativas e tal. Tu é Sim. constelador, né? Eu tô me formando. Não, mas tu entende bem de constelação, né? Entendo. Quer dar uma palestra semana que vem? Então, assim, uma Uau! palestra, falar, e eu, nossa, eu fiquei azul, verde, amarelo, né? Que E eu lindo! pensei, bom, se é para ser, vai ter que ser, né? E essa é a prova de fogo. E Né? eu E fui isso é lá todo. tomar a força que vem do pai, né? A gente está numa Uhum, época em que a exclusão do masculino está crônica, né? O julgamento, por conta do patriarcado, por conta de tantas realmente verdadeiras, né? Agressões e injustiças do parte do masculino, né? Com o feminino. Agora a gente está num momento, o Hellinger falava disso, né? De uma exclusão muito crônica, de um julgamento muito duro em cima do masculino. E você vê o seu pai, ele estava movido pelo amor que ajuda a crescer. Mesmo com o coração partido, mesmo com dor, ele preferia ser duro com você e aguentar o seu julgamento do que imaginar, meu Deus, como é que vai ser do meu filho sem a força que ele tem, né? Você deu o adjetivo de preguiça, mas eu, como profissional da área, eu dou o adjetivo de uma pessoa que não tinha energia. Não tinha energia uhum, paterna, não tinha energia masculina, né? Tomou as dores da mãe, se colocou ao lado da mãe. O excluído ali era o pai, porque exclui a força do pai, ao julgar a gente exclui, né? Não toma a força do pai, fica numa energia feminina, e para o masculino, para o homem, ficar na energia feminina é um movimento em direção à morte. Mesmo que a pessoa não morra,
ela vai passar uma vida como se fosse um morto-vivo, invisível aos olhos do outro, não se posiciona, não se coloca na vida, não tem energia para agir. E aí você toma o pai, né? Passa por todo aquele incômodo, porque eu sei que eu vou falar, né? Tudo para adulto, eu só tenho público adulto, eu sou filha da puta no treinamento, né? Eu persigo quando eu vejo que tem uma questão que precisa ser trabalhada com os alunos e que o aluno tá disponível para olhar para aquilo, eu não deixo perder nenhum momento, né? A pessoa dá um A, eu pego, tum, aqui, tum, de novo. Olha o julgamento aqui, olha essa postura aqui, olha para se tomar o pai realmente. E você faz isso e antes do treinamento está lá na frente de 250 pessoas, dando uma palestra, o que eu imagino, sei lá, desde o primeiro dia que eu te vi, que seria impossível naquela época, sem essa transformação e sem você se posicionar, né? Sem você, porque uma coisa é nós, como facilitadores, facilitarmos o processo do cliente. Outra coisa é o cliente participar desse processo, tomar a técnica para si e falar, ok, eu vou mudar minha postura, eu vou olhar de maneira, eu vou olhar para o meu pai agora com carinho, vou procurar o que é que havia, até que você chega à conclusão, né? Puxa, meu pai me amava, ele estava preocupado comigo, o que ele fazia, apesar de ser dolorido para mim, era uma maneira de me preparar para a vida que não é tão boazinha quanto o nosso pai e a nossa mãe protegendo a gente ali, né? Ver a fala dele, me preocupava ver você sem energia daquele jeito, e a hora que eu faltasse, a sua mãe faltasse, como é que ia ser? Como é que você ia viver? Exato. Olha o tamanho do amor desse pai, né? Que sacrifica, inclusive, o amor do filho por ele, que é o que eu brinco nas constelações, né? Eu não sou amiga de vocês, eu não sou colega de vocês, eu sou a professora e às vezes vai ser desagradável, às vezes vocês vão me odiar, às vezes vocês vão querer jogar um negócio em mim, mas eu faço com amor, a intenção é essa mesmo. E aí eu vou usar o amor que é duro às vezes, mas que leva para a vida, com essa intenção, né? Que a pessoa se desenvolva e que faça valer o investimento dela no curso, né? A Thelma tá aqui, o Gustavo foi quem me apresentou a Roselina, estou fazendo treinamento com ela. A Thelma vem Sim, no pé da Thelma, ela faz pergunta, eu cutuco ela, mas é realmente porque vocês investem tempo, dinheiro, deixam de fazer certas coisas para estar lá aprendendo, para estar se desenvolvendo. E a constelação é vivencial, né? Não é só teoria, não é só falar, ler. Você tem que experienciar, você tem que se trabalhar para ser depois um facilitador. E na vida profissional, sim. o que mudou? Bom, tudo, né? Chacoalhou tudo, né, Rô? Porque eu, advogado, trabalhando no escritório, advocacia empresarial, já estava numa posição dentro do escritório que eu estava trabalhando de sócio, então, aquela coisa, status, um salário ok, né? Mas não era aquilo que eu queria. Uhum. Não era aquilo que me deixava bem. E eu respeito a profissão de advogado, Sim. é uma profissão linda, eu tenho muito orgulho, né, de ter sido por 9 anos advogado, e eu agradeço a cada chefe que eu tive, por mais que eu tenha, na época, julgado que eu trabalhei muito, desvalorizado, agora Sim. eu vejo que foram fases necessárias para o meu desenvolvimento. Sim. Mas nunca ser advogado foi um sonho meu, né? Foi algo mais também, né? Voltando àquela coisa da relação com o pai, né? Foi um sonho mais do meu pai. Né? O meu pai, ele sempre quis ser advogado, ele gostou muito, então ele realmente patrocinou esse sonho dele para mim, né? Porque ele Sim. disse, eu te ajudo a pagar a faculdade, eu paguei, sei lá, 60% da faculdade, ele pagou 40%, né? Então eu ajudo a pagar a tua faculdade, se fizer direito, tal, porque eu queria ser professor, né? Meu sonho desde adolescente era ser professor de história, olha só, né? Agora eu trabalho com constelação familiar, né? Que tem tudo a ver. Vai lá mexer com a história das pessoas, com os antepassados, com a Exatamente, história anterior da pessoa. exatamente. E a questão profissional era algo que estava me devorando também por dentro, porque eu estava facilitando, começando a facilitar a constelação, Uhum. final de semana, né? Quanto Só tempo, que dia de Gu? semana, Quanto tempo do curso você começou a fazer, a facilitar alguma constelação? Quando você fez a sua primeira constelação? Em que quando módulo?
liberou já, faltando 2 módulos. No penúltimo módulo eu já comecei a facilitar constelações. A primeira constelação que eu facilitei foi na faculdade que eu estudei, porque foi um negócio muito legal. Na faculdade que eu me formei, na Estácio, aqui de Porto Alegre, uma das minhas professoras, eu já estava formado há um bom tempo, uma das minhas professoras começou a fazer um grupo de estudos de direito sistêmico. Ela fez uma formação em constelação e estava aplicando com os alunos, né? E eu fiquei sabendo disso e eu, professor, eu tô fazendo também formação, eu posso entrar no grupo aí com meus alunos? Pode, vem e tal. E a gente estava sentado, né, com os alunos e ela me chamou, senta aqui do meu lado, Gustavo. Esse é o Gustavo, nosso ex-aluno e tal, facilitador em constelação. Ele vai facilitar uma constelação pra gente agora. Uau! Você pensando que ia lá para participar e observar. A Andressa tá falando que história bacana. Quem mais aqui? Rose Goulart, Silvia Sassai, beijo! A Andressa falou que ele mandou. Quem mais quer? Linícia. A Lisandra. Lisandra, eu quero entrevistar você também, hein? Maísa, aluna da turma online. E aí, Gu? Ela chamou você. Denise, beijo! Denise. E aí, ela te chamou para constelar, e aí? Constela aí, facilita aí. Facilitei, eu não tô nem com meus papeizinhos, nem nada, assim, nem o meu... fiz, né, do jeito que dava ali. Uhum. Cara, não foi a coisa mais bonita do mundo, né, não... Mas é como você sempre disse, né, quando o pessoal vinha, eu tô com medo de facilitar, de fazer, se eu fizer uma caca, você sempre disse, né, o campo é mais inteligente, vai vir o cliente certo para você, dependendo da sua capacidade, o campo não vai trazer algo muito complexo para você, e tem que fazer errado para aprender, tem que errar, daí a gente faz todo aquele exercício que você ensinou, que eu faço até hoje, né, de fechar os olhos, rever todo o atendimento, o que eu poderia melhorar, o que foi bom, que eu vou reforçar nos próximos, eu faço isso até hoje. Que bom, que bom. Né, até hoje, e foi ok, assim, né, a cliente, né, a menina lá, a colega, a aluna que estava lá, ela disse que fez muito sentido, que foi bom para ela. Depois ela mandou um ato, umas 2 semanas depois, dizendo que ela falou com o pai dela, depois disso, que era uma questão com o pai que Nossa, ela tinha. você facilitou uma constelação que tinha a ver com a relação com o pai. Oh, God! Que coisa, né? Que coincidência, né, Rô? Que coincidência. Como vocês dizem aí, capaz. Capaz, né? Não ia ser. E aí eu fiz, assim, foi bacana. E a questão profissional, né, o coração foi ficando apertado. O coração foi ficando apertado. E eu decidi, então, sair do escritório e trabalhar com constelação exclusivamente. Claro, é algo que você disse, né? Tomem cuidado para não, né, colocar a carroça na frente dos bois, né? Se emocionar, porque é um mercado instável, né? Da constelação. Agora tem evidência, daqui a pouco não vai estar. Sim, sim. Mas eu pensei, bom, eu vou fazer, pelo menos uma das coisas que a Rô disse, eu vou contrariar, né? Eu vou tomar responsabilidade para mim, assumir um pouco dessa culpa, né? E eu saí do escritório e comecei a trabalhar com constelação. No início foi um pouco difícil, a questão financeira, até a gente criar uma autoridade, mas agora está fluindo. Eu tenho atendimento todo dia praticamente. Tenho, né, faço palestra, workshops, tudo mais. Então, valeu a pena, né, eu pagar esse preço, né, de seguir o caminho do coração. E eu vi, né, talvez, aquilo que eu disse ali no início da nossa entrevista, né, que uma das coisas que eu comecei a ver, que, por exemplo, meu pai a minha mãe tem muito disso, de acolher as pessoas, porque a minha mãe é mais carinhosa, né, o pai, ele é mais parecido com você, assim, ele é o cara que não, tem que ser assim, vai fazer assado, né, e tem que fazer. Eu sou meio parecido com ele nessa questão. Eu tomei essa questão de, qual é o meu propósito, a minha missão, né, é passar isso para frente. Sim. É ajudar mais e mais pessoas. Isso que você passou para mim, que a Mimansa passou para você, que o Hellinger passou para a Mimansa, tanto que eu brinco, né? Eu sou bisneto do Hellinger. Isso. Porque, digamos que eu sou filho da Roseli, que é filha da Mimansa, que é filha do Hellinger. Então eu sou bisneto do Hellinger, eu brinco, né?
mais ou Exatamente, menos ele não assim. teve filhos, os filhos do Hellinger são todos os alunos, né? Porque pegam algo que ele deu, com essa energia masculina, junto com a energia feminina da tia Schoenfelder, né? Que Da era tia uma das Chantel. constelações, e aí pariram aí filhos e filhos no mundo inteiro que estão impactando e levando a vida para frente para outras pessoas. Eu sempre falo, né, para os alunos lá agora, gente, a parte do trabalho, né, de você ter liberdade de rotina, liberdade de horário, você escolher o horário que você vai atender, os dias que você vai atender, isso é maravilhoso, e ainda ser pago para isso, né? É maravilhoso. Mas você perceber que o que você facilitou trouxe mudança para a vida de outra pessoa, isso é impagável. A sensação de satisfação quando você percebe que algo que você ali apoiou, né? Porque a gente não cura ninguém, a gente não muda ninguém, a gente não transforma ninguém. A gente apoia o processo do indivíduo e aí o indivíduo se aposta quando ele quer daquilo, ou quando ele está preparado, está maduro, whatever, né? E ele faz uma mudança na vida dele, é extremamente gratificante. Eu me sinto, eu brinco, né? Tem clientes que ficaram grávidas porque constelaram a questão da fertilidade. Aí eu falo, ai, sou vó de novo, né? Eu tenho um monte de netinho, porque eu sinto assim, né? Participando desse processo também é muito bom. E como todos no campo estamos conectados, né? Eu sinto assim também, filhos, netos, e quero ter bisnetos, porque eu quero os meus alunos também, logo aí no futuro, com experiência, com maturidade, com muita responsabilidade, né? Com repertório interno, né? Porque às vezes as pessoas convidam, né? Ah, você pode vir aqui dar um curso, você pode vir aqui Uhum. ensinar a constelação, e aí eu lembro que eu era bastante cobrada disso também, e eu falava, não, eu não estou preparada, eu não tenho repertório para ensinar isso ainda, né? Eu não tenho conteúdo, eu não tenho vivências e experiências. Outro dia, num grupo de constelação, eu vi uma moça perguntando: eu quero aprender constelação para ensinar, para dar curso. Qual é o curso que ensina a fazer constelação? Mas na hora eu fui lá e respondi: o curso é assim, você atende por uns 5, 10 anos, no mínimo, para depois, com muito repertório, com muita experiência de consultório, de grupo, de tudo, você ir lá e ensinar para alguém. Porque não tem um curso que vai Uhum. ensinar a vivência da constelação. Ela pode te ensinar a técnica. O que vai te dar a vivência para ensinar para outra pessoa são as experiências, os clientes, os erros, os acertos, né? E a gente fala erros aqui com aspas, porque como são as ordens do amor, como a constelação, a ideia da constelação é equilibrar, é ordenar, é incluir com o amor, não dá para fazer mal para a pessoa, né? Quando alguém me fala eu passei mal numa constelação, eu estranho muito, né? Passou mal, constelação não faz nada para começar, né? E como é que alguém pode passar mal por falar obrigada? Como é que alguém pode passar mal por falar eu vejo você? Como é que alguém pode passar mal de ter que afirmar uma frase, você também faz parte? Então é porque tem um nãozinho aí. Não, você não faz parte. Sim, Não, você não. Não, você não deu bastante. Eu fiz muito. Você não devolveu. Aí passa mal mesmo, né? Porque contrariou, aí vai passar mal. Não tem como esse tipo de exato. abordagem fazer alguém passar mal. Não tem. Quando passa É, mal, e isso é algo que eu aprendi com você, né? Ah, é. passei. Tô mal, Gustavo. O que que eu faço agora? Eu geralmente eu dou como lição de casa aquela oração de graças à aurora da vida. Só agradecer a vida. Fez a oração? Ah, fez, eu sinto dor de cabeça quando eu faço a oração. Ah, Faz mais ainda. como é que alguém sente dor de cabeça por falar obrigada, mãe, pela vida, obrigada, pai, pela vida? Ah, mas Roseli, você Exatamente. não sabe. Meu pai era uma desgraça. Minha mãe, então, vixe, nem te falo. Foi muito difícil. Pois é, né? E você tá aí na vida. Conseguiu, sobreviveu a despeito de tantas pessoas que não conseguiram sobreviver, nascer. Mas, claro, é muito difícil realmente dizer obrigada pela vida, né? Porque a gente é muito melhor que os nossos pais. Contém ironia. Cadê aqui os comentários? Suelen, Julie Jo, Martinha falou, né? Que bacana do pai ter empatia. Às vezes não tem nada a ver com o estudo, não tem mesmo, né?
Às vezes os Uhum. melhores facilitadores. Bom, o Hellinger não tinha formação de psicólogo, de psicoterapeuta, ele foi psicanalista, que é um curso livre, né? Não é uma formação superior. E só Deus sabe o quanto esse homem, Deus e nós que acompanhamos, que estudamos ele, o quanto ele tinha de empatia, de amor, né, com o cliente, de acolhimento, do jeito dele, não esse amor que a gente acha que é de embalar e colocar a pessoa no colo e passar a mão na cabeça dela, né? Muito bacana, Exato. muito bacana. E o que que foi desafiante no treinamento, Gu? Minha didática, meus berros, dar os pulos, o que que foi desafiante no treinamento? Foi muito desafiante o seu jeito, né? Aí voltando, né? O Hellinger fala que a origem de quase tudo é a relação com pai e mãe, né? Então não tem como fugir. Porque eu via no seu jeito meu pai, né? Eu via muito dele, né? Porque o meu pai, ele é um cara muito inteligente, ele é inteligente pra caramba, ele é muito sábio, só que ele transmite a sabedoria com muita ironia, né? Com muito sarcasmo, e também ele é muito duro quando ele quer dar... Então eu via muito ele, né? E logo na primeira noite e no primeiro sábado, né, eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, eu vou levar cada talagaço aqui, eu vou levar cada porrada, né, eu vou ficar observando, né, eu vou ficar observando e eu vou aprendendo, eu vou me fazer de louco. E foi isso que eu fiz, eu comecei a observar, né, não só você assim, eu vou jogar, não é jogar joguinho, mas eu vi qual é Uhum. o comportamento, né, porque ali eu estava fazendo parte de um grupo, né, e eu queria pertencer, muito embora eu me afastava do grupo, eu queria pertencer ao grupo, né, e a líder do grupo era você, então qual é o comportamento adequado para o grupo? Né? Agora eu percebo que era isso, né, que era a minha consciência pessoal ali querendo fazer parte daquele grupo que eu queria pertencer, né, mas aí eu fui percebendo que realmente como diz o Hellinger, né? Isso ajuda, isso fortalece ou isso enfraquece? Sim. E pegando aquele exemplo, né? Quando alguém estava, eu não sei, eu queria dizer, e vinha alguém, você cortava a pessoa, né? A pergunta que devia ser feita, isso fortalece ou enfraquece a pessoa que está do seu lado, né? A pessoa que está se expressando, a pessoa que está com uma dificuldade para tirar algo de dentro, né? Isso coloca outra pessoa no lugar dela, na questão de hierarquia mesmo, né? De não ser maior, não ser melhor do que o outro. Então isso Sim. ajuda ou não? E realmente ajudava, né? Isso ajuda. Então isso foi algo muito desafiante para mim. E Engraçado que principalmente, você passou, Gu, cortei você, desculpa, mas você passou exatamente pelo que eu passei com a mimança, né? Porque eu tinha essa questão com o feminino. Eu achava a minha mãe, porque em casa era o contrário, meu pai era muito acolhedor, meu pai era muito amoroso, carinhoso, mais aberto, e a minha mãe era muito dura, muito agressiva, muito rígida, né? E eu fugia da minha mãe, eu lembro, eu quero sair de casa, eu não aguento mais, é difícil, bababá, porque eu era uma bundona também, eu era muito bananona, não tinha boca para nada. E aí, quando eu ia para os meus trabalhos, as minhas chefes eram mulheres e eram iguaizinhas à minha mãe. Quando eu fui fazer o treinamento com a Mimança, antes de fazer o treinamento com ela, eu fui trabalhar com ela. E dentro da nossa relação de trabalho e dentro da nossa relação professor e aluna, ela também é como se a pessoa, a gente fala na constelação, né? Os arquétipos, eles acabam tomando a gente. Ela tomou o lugar da minha mãe. E teve um dia que ela pegou no meu braço assim, me puxou, eu falei, viu, só vai tirar o chinelo e vai me dar uma surra, que nem a minha mãe, porque só falta isso, né? Só falta você me bater também aqui, porque só tá me tratando desse jeito. E depois de formada, depois de experiências, eu percebi que a projeção é justamente aquilo que a gente precisa olhar. Enquanto eu julgava a minha mãe, o comportamento dela, as pessoas acima de mim, hierarquicamente maiores que eu, como uma chefe, uma gerente, a minha professora, no caso ela era minha chefe e minha professora, porque eu prestava serviço para ela, também entrava naquele lugar para me mostrar algo, né? Então eu sei exatamente como você se sentiu.
Exato, né? Eu passei. E também e a questão de aceitar a realidade como ela é, né? Que você sempre Sim. disse, né? A realidade é a realidade, né? É assim. Ah, mas eu queria que. Porque eu tinha muito disso, né? Ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, porque o fulano Sim. tinha que fazer assim, o Sim. fulano tinha que fazer assado, né? Terceirizar a responsabilidade é algo que eu aprendi com você e também estudando mais e mais, né, a filosofia sistêmica, de que a realidade é assim. Ou a gente se adapta a ela, ou a gente vai sucumbir à realidade. E compreende E isso também, foi. porque ao aceitar, ao olhar, né, que nem você fez, esse comportamento ajuda ou atrapalha? Será que o que a pessoa está fazendo é realmente agressividade? Ou eu estou fazendo o corpo mole, estou me comportando como uma criança que quer o tempo todo ser satisfeita em todas as necessidades? Quando eu percebi que aquilo que eu julgava na minha mãe, eu acabava encontrando pela sincronia, eu percebi, peraí, tem alguma coisa para aprender. O que que eu ainda não aprendi, que ainda isso me incomoda, que isso ainda me machuca, que isso me agride? Quando eu percebi que aquilo vinha para me ensinar e que o meu comportamento também era arrogante, era de julgamento, de que tinha que ser diferente, como você está falando, aí as relações melhoram. É engraçado isso, né? Quando eu percebi isso, que eram as projeções e que um comportamento interno meu, que era o julgamento em relação à agressividade, era ruim e parei de julgar, aí as pessoas começaram a me tratar diferente. A própria Mimança, depois de uma discussão que a gente teve, no final de um treinamento lá em que eu chorei, fiquei brava com ela, não quis sentar lá do lado dela de monitora, sentei junto com os alunos e ela, vem sentar aqui. Eu falei, não vou, meu lugar é aqui, eu sou sua aluna, não quero mais saber, brava pra dedéu. No último dia, ela sempre pede uma palavra para todo mundo, né? E eu lembro que ela parou assim para mim, olhou para a classe, 60 pessoas, os treinamentos dela tem 50, 60 pessoas, olhou para mim e falou: Ô, Roseli, às vezes eu sou tão dura com ela, mas olha como está bem. Olha como está linda terminando o treinamento. Olha a força que vem nela. Eu desmoronei, derreti. Foi ali que eu me dei conta de que eu julgava demais e estava fazendo o corpo mole, né? Que tanto a agressividade da minha mãe quanto a agressividade das pessoas, patroas, chefes, gerentes, a própria mimança no meio do treinamento e como uma pessoa que prestava serviço, era porque eu não aceitava, como você diz, a realidade daquele jeito e queria que fosse diferente. Diferente como? Sempre mais branda para mim, sempre acolhedora, de colinho, né? Aquela coisa de que tem que ser docinho, mesmo quando você tá fazendo merda, né? Mesmo quando você tá fazendo corpo mole. Exato. Isso foi desafiante para mim, né? Sim. E como constelação a gente entende, né, que é uma filosofia de vida. Uhum. 2 anos depois do treinamento, ainda cai muita ficha sobre isso, sobre a questão de que a gente fala, né, todo mundo é bom ao seu modo, né? Cada um é Sim, emaranhado ao seu modo. E a sim. gente vê como seres humanos iguais, não tem ninguém que é melhor ou pior do que eu. E eu tinha muito desse tipo de julgamento, né? Tinha muito, principalmente na faculdade, quando a gente vendo direito, né? Os cumpridores da lei e os não cumpridores da lei, né? Bandido e o mocinho, né? A gente tem muito também quando a gente entra no direito, né? Na faculdade a gente tem essa questão. Ou quando a gente advoga, né? O meu cliente é o bom, o adversário é o ruim, né? E isso também era algo que começou a me pegar muito, porque eu comecei a ver que o meu cliente, eu como advogado, né? O meu cliente que fazia caca, ele fazia besteira, ele queria que eu limpasse a besteira dele, né? Exatamente. Muitas vezes, trabalhando com assessoria empresarial, vinha o diretor da empresa e dizia, não, eu vou fazer assim. E não, isso não vai dar M, não faço, vai dar M. Não, eu vou fazer. Aí ele fazia e depois queria que eu limpasse a caca dele. Isso começou a me dar um conflito muito grande, porque eu não podia chegar para ele e dizer, não, isso daí agora toma a responsabilidade na tua mão pelo que tu fez, né? Eu tinha que ser babado dos outros. E quando eu percebi que isso tirava a força minha como profissional e dele como cliente. E Sim. hoje, como facilitador de constelação,
eu já vejo que quando a realidade ela se coloca na frente do cliente, aí ele pode tomar a força que a realidade dá para ele, porque quando a gente toma a realidade como ela nos dá força, né? Quando eu tomo meu pai e a minha mãe como eles são, eu tomo a força em relação a isso. O destino difícil que veio até mim, né? Poxa, meu pai e meus pais enfrentaram destinos dificílimos nas vidas deles. E olha o quanto que deu certo isso, o resultado disso que sou eu. Né? Quando eu vejo que eles tiveram esse destino e a esse custo eu estou aqui, eu ganho força, né? Eu costumo dizer que quando a gente agradece, né, a minha postura está sendo essa, né? Quando eu agradeço a vida dos meus pais, eu só tenho uma opção, que é levar ela para frente, que é fazer algo, né? Eu acredito hoje que agradecer não é só numa constelação se agarrar, se ajoelhar na frente de alguém que está representando pai e mãe, agarrar a pessoa, chorar, dizer gratidão, gratidão, e na vida não fazer nada. Exatamente, né? E o quanto que é difícil a gente e para mim era difícil eu agradecer a vida, porque quando eu agradeço, eu preciso fazer algo para pagar. Então, preciso ter uma postura ativa na minha vida para pagar a vida que eu recebi, né? Levar ela para frente, não é para pagar para trás, né? Para os pais. A gente não É consegue. levar ela pra... É impagável, a vida não tem preço. Exatamente. E quando eu me dei conta disso, eu pensei, bom, eu tenho agora uma responsabilidade que é passar isso para frente, né? Que é passar tudo isso adiante. E o que você falou sobre passar para frente também tem uma coisa muito importante. Aí, como facilitador, né, que tem um preço muito alto, nossa, já vai dar 6h23, não acredito. Passa muito rápido quando é agradável, né? Nossa. Da gente assumir, inclusive, aquilo que a gente julgava ruim. Então, a postura da minha mãe muito agressiva, a postura da minha mansa como uma facilitadora de constelação, aquela postura alemã, dura, às vezes que para nós brasileiros soa como agressiva, inclusive, como rude, é a postura que cura. E quanto nós estamos dispostos a sacrificar o nosso ego, eu vou falar aquilo para o Gustavo, ele vai ficar chateado, ele não vai gostar de mim como professora, melhor eu não falar, né? E aí eu tô sendo uma boa facilitadora, eu tô me preocupando com você como seu pai que sacrifica o amor do filho sendo duro para que ele tenha força, ou eu vou ser diferente, vou falar, não, eu não vou pagar o preço, né, de passar para frente realmente como eu recebi. Não, eu não vou pagar o preço de ser tida como má, como ruim, como grossa, de jeito nenhum. Né? O bom facilitador, ele sacrifica o ego dele e até o nome, né? Lembra quando o pessoal falava, você fala assim, mas e aí? O que os clientes vão pensar de você, né? Como é que fica a sua imagem como terapeuta? Eu falo, eu quero que você foda a minha imagem como terapeuta, eu quero que o meu cliente tenha resultado, eu tô nem aí com a minha imagem. Eu quero que ele tenha resultado, porque isso vai formar a imagem boa na cabeça dele. A pessoa que traz resultado para ele. E não aquela que foi boazinha e ele continuou com a vida do mesmo jeito. E esse é um preço altíssimo para pagar, principalmente para nossa cultura, e eu estou incluída, não falo que é os brasileiros, porque eu faço parte, eu também sou brasileira. E muitas vezes eu penso, meu Deus, veio essa frase, meu Deus, eu estou com o impulso de falar não sei o que, a pessoa vai querer me dar um tapa na cara, né? Mas dane-se, eu vou falar. Eu vou falar, porque é importante posicionar, apontar, colocar, porque é o meu trabalho. Facilitar é isso, né? Às custas, inclusive, da própria imagem. E quem tem a coragem de fazer isso? Quem está bem conectado com o pai, com a mãe, quem tem a força do masculino ali para se posicionar. Ai, Gu, já tá faltando 5 minutinhos. Passa seus contatos, seu trabalho. O papo tá muito bom. Denise, também uma satisfação conversar aqui. Então, vou te agradecer mais uma vez, porque a gratidão que eu tenho por você, ela vai ser eterna, né? Porque foi você que abriu a porta para eu ver toda essa potência assim que eu tenho, e eu falo de uma forma bem humilde, né? Porque acho que todos nós temos uma potência muito grande dentro da gente. E foi você que abriu essa porta para que eu visse isso. Então, é sensacional. Né? Eu indico muito, muito, muito seu curso. O Jefferson tá aí, que ele é um amigo meu, que com certeza vai fazer o curso com você. Ele tá adorando constelação. Né? E aquilo que você falou, né? Eu quero muito, daqui a uns 10 anos, ser professor e ensinar constelação, mas daqui a uns 10 anos.
Mas Até lá, vai ser eu tenho ótimo. muito para aprender. Obrigado, eu tenho muito para aprender contigo e indico muito, porque não só formação profissional, é algo para a vida. Se a gente agarra mesmo essa oportunidade de mudar a vida com o treinamento, né, muda tudo, muda tudo. Então, Qual que é o meus seu Instagram? contatos, né? Meu Instagram é @Gustavo Lima _facilitador. Tá. @Gustavo Lima, _facilitador. Facilitador. É o meu principal meio de manifestação nas redes sociais, tá? Tá. O WhatsApp posso passar também? Pode sim. O DDD, É 51 DDD de Porto Alegre, ok. 99349 9860, Repete aí. certo? 519. 5199349 9860. Ah, Suzana Atendimentos colocou. obrigado, amor, obrigado. Atendimentos online, constelação individual, e em Uhum. Porto Alegre, com os devidos cuidados, eu estou fazendo presencial e daqui a pouquinho vai rolar grupo de novo, a gente está organizando para ter grupo em Porto de novo. E eu Ah, posso apresentar um netinho seu, Ru? pode sim. Bem rapidão que já cai. Tá. Eu sou coautor desse livro aqui, Constelação Familiar Sistêmica, Cases e Abordagens. Né, eu tenho um capítulo escrito. Né, é um sonho meu também que se realizou a partir da constelação, que é escrever um livro. Então eu tenho um capítulo aqui. Né, é Eu muito ganhei bacana. um, tá aqui bem Ganhou, claro. guardadinho. Ganhei um orgulho, meu netinho. E tinha que ganhar pela gratidão. Né? Então, muito obrigado por também, né, possibilitar que eu cumprisse, né, esse sonho meu, que é escrever um livro. E vai vir outros pela frente aí, com Ah, certeza. com certeza, esse é o primeiro de muitos. Querido, muitíssimo obrigado. Galera, obrigada também Gratidão. pela audiência. A audiência foi bem bacana. Isso vai para a IGVT. Quem não assistiu, pode compartilhar aí, curte, compartilha, né? Vai lá, adiciona o Gustavo. Quem é do Gustavo, vem, me adiciona também. Já adicionou, está assistindo. Isso. E principalmente compartilha com as pessoas, porque como a Suzana falou, né, esse papo pode ter ajudado muitas pessoas, eu tenho certeza. Inclusive é por isso que eu estou fazendo as entrevistas, que eu sei que os outros também vão ter essa oportunidade. Beijo grande, querido, boa semana aí pra gente. Beijo para você também. Tudo de bom. Beijão. Tchau.